Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre uma alegria compartilhar da palavra de Deus. Saúdo você que está aqui no templo e também você que está nos acompanhando através do YouTube. Multimídia, se não tiver encaixado, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, não. Fica tranquilo. Só para a gente não ter distrações aí de vocês tentando resolver. Aí entre um culto e outro vocês resolvem, tá bom? Amém. O tema da reflexão de hoje é antes e depois de Cristo. Queria que vocês projetassem na memória de vocês uma linha do tempo, um marco com a cruz, do lado esquerdo, antes de Cristo, e do lado direito, depois de Cristo. Antes de Cristo foi um momento que marcou todas as eras, gerações, um bebê que nasceu em Belém, e a partir dali toda a história da humanidade de todas as eras foi chacoalhada. Até o contômetro do tempo teve que ser resetado. Porque existem calendários mais antigos, maia, chinês, judaico, mas depois que esse bebê nasceu, a ordem mundial teve que ser reorganizada ao ponto de zerar um calendário e nós passarmos a contar a partir daquele momento, que é o famoso calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos aqui, principalmente no Ocidente. E esse calendário, esse marco é tão relevante na história, porque ele é o único que foi criado a partir de alguém. Veio um bebê que zerou e mudou toda a história, e nós vivemos 2024, caminhando para 2025, depois de Cristo. Nenhum outro calendário ele é oriundo de uma pessoa. E mesmo povos não cristãos, eles têm que adotar de alguma forma o calendário cristão, porque ele é que rege todas as negociações internacionais, todas as projeções políticas, tudo que passa pela ONU, toda a negociação global de prazos, ele é gerido pelo calendário gregoriano de antes e depois de Cristo. Ele é, sem dúvida, o calendário mais importante da história. Mas Jesus veio ao mundo, morreu, mudou a história ao ponto de ressignificar o tempo, as prioridades, o marco. Até aquela pessoa que se diz ateu, ele vai ter que assinar um documento que tenha a data de Cristo. Até aquela pessoa que tudo que ele assinar ao longo da vida, em algum momento ele vai estar ratificando que Jesus Cristo passou nessa terra e viveu. Isso é aeroportos que projetam datas, nossos relógios que têm momento, tudo nessa terra aponta para um momento da história antes e depois de Cristo. E esse antes e depois de Cristo aconteceu no mundo, aconteceu em nações, aconteceu em tribos que eram de uma forma, Jesus adentrou e mudou completamente a história. Mas eu queria projetar esse fato mais importante da história, ele continua acontecendo individualmente. Jesus continua tendo encontros pessoais com pessoas, marcando a geração antes e depois deles. E o crente ele vai entender isso, em alguns momentos pode ser o batismo, em algum momento pode ser um momento de conversão, onde você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E em algum momento da história, o cristão ele vive com o antes e depois de Cristo. Não tem como ser cristão e não ter passado por isso. Mas como o mundo que assina documentos com data de Cristo, o mundo aqui eu falo o sistema mundano, o não cristão, o ímpio, ele vive na era de Cristo, 2024, depois de Cristo, mas nega Cristo. Entende que Cristo não existiu, entende que é uma falácia. Mas o cristão genuíno ele tem que viver e buscar ter em mente qual foi o momento que ele se tornou uma nova criatura. Que ele saiu de um órfão, alguém que foi adotado pela graça de Deus. E nós temos alguns termos cristãos, nova vida, nova criatura, novo nascimento. Alguns cristãos têm essa data tão clara no momento que grava o dia, a hora e o momento. Pastor Caio, ele sempre fala.
Foi naquele local, naquela sala, no ano de 1982, às 11 horas da noite, foi o momento que o antes e depois de Cristo aconteceu na vida dele. Para algumas pessoas vai ser o batismo, para algumas pessoas eu não consigo precisar, eu fui me achegando, fui indo, fui sendo envolto por esse amor e só sei que foi antes. Eu era uma pessoa antes e depois desse Cristo sou outra pessoa. Mas nós temos o mundo que vive antes de Cristo, perdido. Temos os cristãos que devem viver depois de Cristo. E temos os religiosos que vivem na igreja, mas ainda vivem antes de Cristo. Eu posso usar uma roupa, eu posso usar um adesivo, eu posso aprender a falar como um cristão, eu posso ter uma série de coisas que me aparenta ser um cristão, mas efetivamente esse encontro, esse chacoalhar, alguns dizem que o encontro com Cristo deve ser igual uma trombada que desgoverna todas as suas estruturas. E a reflexão de hoje, nesse tema, antes e depois de Cristo, é: você, eu, em qual momento nós estamos na vida? Nós estamos vivendo antes de Cristo ou estamos vivendo depois de Cristo pessoalmente? E se eu estou vivendo depois de Cristo pessoalmente, quais as implicações disso? Porque Jesus Cristo, ele mudou todas as eras no antes e depois. Ele tem poder para mudar pelo menos a minha vida. Não dá para me ser algo, encontrar Cristo e continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, comportamentos, prioridades. Não tem como. Um sábio, ele gosta de brincar, que diz que todo mundo quer chamar Jesus para dentro da casa e Jesus fica do lado de fora. Jesus entra, mas só resolve a goteira ali que está vazando e depois você sai. Não, Jesus, eu estou só com um problema aqui elétrico, você entra e depois você sai. Aí Jesus está com a marreta do lado de fora e diz: você topa eu entrar? Tenha certeza, sou um lorde. Mas se você me convidar para dentro, a primeira coisa que eu vou fazer é quebrar tudo que tem de estrutura, de coluna, tudo que te segura, para que ali eu possa reconstruir. Vamos ler o texto sagrado? Abra as suas Bíblias em 1 Pedro. Vem de Apocalipse de trás para frente. Você vai chegar em 1 Pedro rapidamente. Vamos ler o capítulo 4, do verso de 1 a 11. O contexto desse texto, enquanto vocês abrem, é o apóstolo Pedro, já um ancião da igreja em Roma. Ele escreve sua primeira carta. E ele demorou para escrever. E nessa carta ele faz um alerta à igreja sobre sofrimento, sobre o preço de ser cristão. Ele aponta para nós que em qualquer sofrimento nós temos que olhar para Cristo, e se Cristo sofreu, nós temos que aprender com o sofrimento do Mestre. Olhamos para o passado com o sofrimento de Cristo e olhamos para o futuro, porque esse mesmo Cristo venceu a morte e ressuscitou, e Ele é a nossa esperança. Ele nos alerta que ser um cristão vai implicar em prejuízos, muitas vezes financeiros, emocionais, muitas vezes na sua estima pelos outros, muitas vezes no seu valor, muitas vezes terão impactos. Depois dessa primeira carta, o curso corre em mais ou menos uns 3, 4 anos, era o reinado, o domínio do imperador Nero. Nero coloca incêndio em Roma. Depois do incêndio em Roma, Pedro escreve a segunda carta. E a tradição da igreja diz que em Roma ele é crucificado e pediu para ser crucificado com a cruz investida, porque ele não se sentia digno de ser crucificado do mesmo molde de Jesus Cristo. Vamos ao texto sagrado? Vamos lá. 1 Pedro. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que nos tempos que lhe restam não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram muito tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos.
Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus, em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a ti, meu Pai. Nesse texto eu extraí aqui 7 lições da vida do cristão que deve ocorrer antes e depois de Cristo. E essa reflexão deve servir para nós como um exame pessoal. Porque Pedro nos deixa algumas dicas de como era uma vida antes de Cristo e o que deve ocorrer numa vida depois de Cristo. As mudanças esperadas. Ponto 1. Passado sem Cristo. Está no verso 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Todo cristão é para ter um passado sem Cristo. Inclusive aquele que nasceu num lar cristão, inclusive aquele que nasceu na igreja, diz, eu nasci na igreja. Local físico não diz salvação. Ah, mas eu sou filho de crente. Salvação não é passada de uma forma hereditária, por gene ou por sangue. Mesmo vocês tendo vivido um contexto cristão, em algum momento o Senhor vai te encontrar para que você tenha convicção de quem você é, de quem Ele é, se arrependa dos pecados e passe a ter uma relação íntima e pessoal com Ele. E aqui Pedro, conhecendo o seu público, diz, vocês se converteram, mas será que vocês já não passaram muito tempo gastando a sua vida no que desagradava a Deus? Orgias, bebedices, imoralidade, farras, na idolatria, vocês adoravam outros deuses. E ali era bem comum na cultura grego-romana a alegria, a euforia ser sinônimo dessas festas, onde as pessoas cultuavam a falsos deuses, bebiam, tinham imoralidade sexual, pervertiam muitas vezes com menores, e era assim o escárnio travestido de alegria. É muito diferente da nossa geração hoje, onde uma geração ela busca toda e qualquer forma de euforia. Não, eu preciso ter alguma coisa que me entorpeça para me ficar alegre. Se for droga, tudo bem. Se for vícios sexuais, tudo bem. Qualquer coisa que me traga uma sensação de alegria imediata, eu estou correndo atrás. E quanto mais demorado foi esse encontro, mais tristeza e pecado. Eu louvo a Deus quando muitas vezes ali no Manen Kids você vê uma criança na terra em idade tendo um encontro pessoal com Cristo. Se arrependendo, diz, glória a Deus, Senhor. O Senhor abrandou tanto sofrimento, tanta coisa sem o Espírito Santo, tanta coisa que o Senhor já realinhou, mas tem alguns que o Senhor, pela sua graça, vai encontrar no leito de morte. E glória a Deus. Mas esse sofreu muito mais do que aquele que encontra o Jesus antes. Mas vai ter aquele que vem da listinha aqui de Pedro e disse, não, eu nunca participei de orgia, eu não bebo, eu não sei o que e tal. Mas aqui é sobre coração. Pedro estava falando em uma ilustração. Todos nós, por natureza adâmica,
fomos gerados com DNA de pecado. Até o seu orgulho de dizer que nunca pecou já tem algo a ser trabalhado. E todos nós, ao encontrar esse Cristo, ele começa um processo de transformação à sua imagem e semelhança. Alguns vão ser alguns pecados mais condenados pelo mundo. Mas temos que lembrar que não tem diferença de alguém que é viciado em drogas e alguém que maquina o mal do seu irmão no seu coração. Não tem. Então o Senhor ele está lá para adentrar em todos os corações e fazer essa transformação. Então temos que lembrar que todos nós temos um passado sem Cristo. 1 Pedro 1, na mesma carta, no verso 14, ele diz: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tivéis outrora, quando viveis na ignorância. Ele fala assim, o mundo ele vai querer te amoldar, ele vai querer te puxar para paixões, para questões que não agradam a Deus. E antes, quando você era ignorante, você passar por isso, Jesus ele fala que não leva nem em conta o nosso tempo de ignorância. Mas depois que você conhece esse Deus, sabe o que é valioso para Ele, o que é relevante para Ele, e nós nos permitimos viver amoldado ao mundo, é um ponto de extrema atenção. E o texto é muito claro. Não permitais que o mundo vos amolde as suas paixões. Isso foi antes de Cristo. Depois de Cristo, começa aqui uma saga do crente. Depois de Cristo, insultos. Quem já foi insultado? Quem já foi humilhado por ser cristão? Quem já se sentiu muitas vezes preterido? Quem já se sentiu muitas vezes inadequado em algum lugar por ser cristão? Glória a Deus, estão no caminho certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Se a gente se sente inadequado em algumas situações, se a gente se sente preterido, se a gente se sente humilhado, e Jesus Cristo falando, se o dono da casa foi chamado de filho Beelzebu, imagine os outros. Então, está no pacote. Mas quem não levantou o braço, e eu não sei se foi por vergonha ou não, também cabe uma reflexão. Se eu estou como cristão e eu não estou tendo nenhum prejuízo com esse evangelho, eu estou sendo bem aceito em todos os lugares, estou sendo bem quisto por todo mundo, isso nos cabe um sinal de alerta. Porque o príncipe da paz disse, eu vim, para muitas das vezes, é para filho de mãe, nora de sogra. E não é que ele estava querendo trazer confusão e rebelião, é porque muitas das vezes o evangelho ele vem e ele gera esse incômodo. E muitas das vezes não é possível ter harmonia entre luz e trevas em alguns momentos. Olha o que ele fala sobre insultos. Versos 4 e 5. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Quem já ouviu aquela história? Agora que virou crente, né? Agora você é o santarrão. E não sei... Porque você estava no mesmo lamaçal de pecado com a... E quando Jesus te resgata e coloca em um outro momento de transformação, quem está lá no lamaçal diz, agora você é o bonitão, agora você é o limpinho. E é isso que acontece, nós temos que respeitar e até mesmo amar essas pessoas, porque é a forma que eles entendem o mundo. Eu ainda estou vendo o mundo pela lente do pecado. O que rege a minha vida é o que é limitado, o que é perene, é o prazer. Só que aí você começa muitas vezes a negar um convite, você começa a mudar uma prioridade, você tem que trocar uma amizade, uma coisa assim. Se você virou cristão e não tem nenhuma amizade antiga que ficou para trás, ponto de atenção. Porque muitas das vezes vai ter alguns que vão te respeitar o suficiente, você vai conseguir, mas tem uns que vão te confrontar, te humilhar. Eu cito um exemplo, há alguns anos atrás, pessoas que cresceram comigo na igreja e se desviaram, e eles estavam num churrasco lá em Fortaleza, aí um deles, cara, posso te chamar aqui? Não havia te chamado, o pessoal está aqui, num churrasco e tal. Eu disse, claro, é um prazer falar com vocês. O cara me chamou, esse cara foi líder de jovens quando eu estava na igreja lá em Fortaleza. Totalmente. Agora você é o santarrão, né? Bêbado,
e começou a me chacotear, me chacotear, me chacotear. Disse, você terminou? Deus te abençoe. Isso aqui, gente, não é privilégio meu, não. Não é privilégio meu. Temos que refletir. Aqui ele fala que aqueles que estavam na imoralidade, quando você vê você saindo disso, vai começar a te chacotear, a te insultar. Só que aqui o texto segue dizendo, contudo, eles terão que prestar conta àqueles que estão prontos para julgar os vivos e os mortos. Cuide das coisas de Deus, Deus cuida da sua reputação. Ponto. Não é para entrar em embate e conflito. Siga os caminhos do mestre. Ser humilhado está no pacote. Ponto. Só que eu deixei muito claro, muitas vezes esses, se não se converterem, em algum momento eles vão ter que se encontrar com aquele que há de julgar vivos e mortos. E aqui, gente, não é um convite a se tornar um fariseu, santarrão, que não interage com ninguém, não. É alguém que é cristão, vive com a cosmovisão bíblica e com sensatez. Onde está, onde não está. O que fazer, o que não fazer. O que é obra e o que não é obra. Porque muitas das pessoas falam, mas Jesus sentava com pecadores. Mas me diz um nome de um pecador que se tornou amigo de Jesus. Ele sentava com um propósito. Para pregar o evangelho, tinha uma oportunidade e saía. Quer vir, vem. Então que nós tenhamos esse discernimento. E sobre ser humilhado, tem um caso de um pastor. E esse pastor soube dessa história há um pouco tempo. E ele cresceu numa carreira muito proeminente no mercado financeiro, foi pastor muito jovem, trabalhava em bolsa de valores, um negócio de pessoas extremamente relevantes. Ele externava que todo happy hour era um sofrimento. Botava o uísque, ele tirava o uísque. Botava o uísque, ele botava para o lado, ia para o banheiro e tal. E agora que ele foi se enchendo com isso. E toda vida uma piada, toda vida, você é o crentão, não fala isso aqui não, porque o fulano está aqui, e não sei o que e tal. E tinha uma reunião que veio estava a nata da nata, e um cara fez uma piada com ele. Você é o crentinho, né? Não pode beber. Aí ele disse, eu posso. Você é que não pode não beber, que você é um bêbado alcoólatra, dominado pelo seu vício. Aí disse que ficou aquele clima de azedume na sala, uns quiseram pular de baixo, uns levou uma bicuda na canela. Como é que tu falou isso com o chefe? Só que ele conta que a história seguiu. Há alguns anos aquele cara ligou para ele, pastor, minha mulher me deixou. Eu estou indo para uma clínica de reabilitação com álcool. Você estava certo, ore pela minha vida. E ele foi lá e fez o que Cristo faria por essa pessoa. Temos que entender que está no pacote ser insultado. Amém, gente? Sai uma meio fraco quando a gente... Mas está no pacote. Natural, ninguém gosta de sofrer, né? Mas esse foi o caminho do nosso mestre. Depois de Cristo é para surgir um novo pensamento. É o que está no capítulo 4, verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Cristo veio, sofreu corporalmente, venceu o pecado. E aqui a palavra armem-se do mesmo pensamento, no original, é da mesma forma que um guerreiro vai para a batalha e veste a sua armadura. Para suportar esse mundo depois de Cristo, você tem que se armar de uma armadura, e Efésios lá na frente, Paulo também vai detalhar muito isso, uma armadura com a mentalidade de Cristo. É necessário uma nova mentalidade. Cristo vem, ele afeta suas emoções, mas afeta o seu raciocínio, afeta suas mentalidades. Toda a sua história é mudada por Cristo. E temos que entender que o depois de Cristo é para gerar em nós um novo pensamento. Ok, Romanos 2:2 falou, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação de mente. Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Então, o depois de Cristo tem que gerar em nós uma responsabilidade, entendendo que até os meus pensamentos passam a ser governados por Ele. E eu tenho que nutrir pensamentos do que é bom, do que é puro, do que é de boa fama,
Muitas das vezes o que você ouvia tem que não ouvir mais, muitas vezes o que você assistia tem que deixar de assistir. E como nutrir isso? Bons pensamentos. Medite na palavra de Deus. Ela é que tem o poder de nos encher do que é virtuoso. Depois de Cristo, vamos ao ponto 4. Temos que satisfazer a Deus. É o verso número 2. Para que no tempo que ele resta não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Aqui é muito claro. Cristo entrou na sua vida antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, você vivia para satisfazer a carne, a você mesmo, aos desejos humanos. Depois de Cristo, você passa a viver para satisfazer tão somente a Deus. Imbuído nessa frase está dizendo que o seu governo você perdeu. Perdeu, playboy. Perdeu. Se aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele não vem apenas para resolver os teus probleminhas imediatos, apenas para resolver o que você quer hoje e amanhã, não. Se Ele entra, lembra da figura, Ele entra com o machado e quebra tudo que é estrutura, coloca o trono e assume o governo. E Ele não governa de uma outra forma. Ele governa de uma forma única. E isso nos leva ao imperativo, até a Ana leu mais cedo aqui no dízimo, obediência. Viver segundo a vontade de Deus é viver em obediência. E para o Senhor, obediência é a ratificação de amor. Aquele que me ama, me obedece. Aquele que me ama não é aquele que diz que me ama, que faz um emoji, que bota Jesus love, 100% Jesus, não é isso. Aquele que me ama, me obedece. E a obediência está relacionada a viver segundo a palavra de Deus. E nós temos que viver e entender que a obediência é um imperativo. E como isso é antinatural, meus amados irmãos. Nós já nascemos com DNA de rebeldia, de não se sujeitar a ninguém. Às vezes você vê crianças que já confronta, já birra, já diz que não quer, que não vai fazer. Essa é a nossa natureza. E o pai e mãe, se conseguir serem pais bíblicos, vai facilitar para essa criança eles se submeter à obediência de Deus. Porque alguns adultos sofrem para se submeter à obediência de Deus porque não conseguiram submeter nem aos seus pais, que viam. Então, essa desobediência, essa rebeldia é inerente a nós. E no depois de Cristo, ela tem que ser mudada, ressignificada. E nós temos que andar em obediência, em submissão, em sujeição. Isso é um grande milagre. Mas isso é totalmente contrário ao mundo, que o mundo diz: viva e faça do seu jeito, você é o cara, você conquista, você faz, você acontece. E Deus diz aqui na sua palavra: vivam para fazer a vontade de Deus. Depois de Cristo, ponto 5, novas prioridades surgem. Antes de Cristo, no antigo moldo de encarar o mundo, as prioridades eram outras. E quando Jesus vem e assume o controle da sua vida, as prioridades devem mudar. Antes as prioridades eram para ser eu, meu, eu quero, agora, para mim. E sonhos muito pautados em materialismo, em satisfação do corpo, da carne, da mente. Jesus vem e ele transforma as prioridades. Perdeu o playboy, de novo. Você tem que fazer a minha vontade e as minhas prioridades devem regir a sua vida. Versos 7 a 9. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E aqui, quando ele diz que é para ser criterioso e sóbrio, uma boa tradução também seria: seja moderado, tenha autocontrole. E aqui ele começa a dizer: antes você vivia por si mesmo, descontrolado, desgovernado. E agora estou assumindo o controle da sua vida. E essa vida, ela deve ter marcas de moderação, sobriedade. E aqui ele elenca 3 pontos que devem passar a ser prioridades da vida do cristão.
Depois de Cristo, amem-se sinceramente uns aos outros. Depois de Cristo, dediquem-se à oração. Depois de Cristo, seja mutuamente hospitaleiro, sem reclamar. Isso é totalmente antinatural. Antes de Cristo, os sonhos, a agenda, tudo que eu quero era para mim, para mim. Eu sempre vivia para me satisfazer, ou muitas das vezes satisfazer o outro que me beneficiasse depois. E aqui Cristo chega e diz, não, suas prioridades devem mudar. Você tem que começar a amar orar. Você tem que começar a amar o outro, como eu vos amei. Você deve começar a ser hospitaleiro, que está relacionado a serviço, a se doar, e ele adiciona depois da vírgula, sem reclamação. Eu conheço a tua natureza. Não vai fazer aí só porque estão te mandando, só para... Sem reclamar. É uma nova natureza que tem que ser gerada em nós, depois de Cristo. E a pergunta que fica para nós é, depois de Cristo, as nossas prioridades mudaram? Temos que refletir e dizer. Porque se fui encontrado com esse Deus, se fui receber a trombada com esse Deus, e as minhas prioridades, os meus sonhos, o que me consumiam, está na mesma pauta, é um ponto de atenção. É para que a gente, ao longo do tempo, vá diminuindo as nossas prioridades, a de Cristo vá surgindo, ao ponto de você, perdi mesmo, não tem nada meu aqui não. As prioridades são do reino. E aqui, gente, não estou dizendo que é para você não ter algum sonho, algum plano, mas que isso esteja debaixo e sujeito ao propósito de Deus. Amém? Ponto 6. Depois de Cristo, exercer os dons. Versos 10 e 11, parte A. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus, em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Então, eu vivia antes de Cristo, passei a viver depois de Cristo, o governo da minha vida foi para esse mestre, as minhas prioridades mudaram, e agora ele fala, exerça os dons que eu te dei. E aqui não é condicional. Se você tem algum dom, exerça, não. Exerça o dom que eu te dei, é imperativo. Ao receber Espírito Santo, cada um tem uma marca de Cristo única que vai servir para a expansão do reino dele. E aqui eu não vou entrar nos dons específicos, lá 1 Coríntios usa bem detalhadamente, a carta de Paulo aos Romanos também, e aqui ele pega alguns desses dons. Mas, além dele mudar as nossas prioridades, ele nos equipa com dons para que sirva a igreja de Cristo. E o que é dom? É algo recebido sem merecimento, mas para servir aos outros. O cristão, ele vai cada vez mais perdendo a relevância. Cada vez mais perdendo a relevância. E aqui ele fala, se alguém fala, e aqui se institui como se alguém prega, faça como quem transmite a palavra do próprio Deus. Sirva, mas sirva com toda excelência, com todo zelo, você está transmitindo a palavra do Deus Criador. Se alguém serve, sirva com toda a sua força. Com a força que Deus te dá. E aqui Deus ele nos chacoalha também no tocante a serviço. Depois de Cristo, nós temos que entender que servir a igreja de Cristo com os dons que ele nos fornece deve ser também uma prioridade. Ponto 7 e último, depois de Cristo, nós temos que passar a viver para glorificar a Deus. Verso 11, parte B. Da forma que em todas as coisas, grave todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. E que sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. E seguindo aqui, Pedrão vai nos instruindo dizendo, e outra coisa, ser glorificado, ser exaltado, sai do teu vocabulário. Você vai ter que viver a partir de agora de uma forma que Deus seja glorificado através de Jesus Cristo na sua vida. Essa é a forma que depois de Cristo você terá que viver. Deus precisa ser glorificado em nós.
e através de nós. E o texto é muito claro: em todas as coisas Deus seja glorificado. Não é no culto de domingo não, viu, amada igreja? Em todas as coisas. O texto bem conhecido, que é até o texto-chave do Doxa, que é o ministério, 1 Coríntios 10, 31, diz: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. Então, o nosso proceder, principalmente depois do culto aqui de domingo, na semana onde a bolha estoura, onde a gente vai para a arena de gladiadores, que é o mundo real, em cada atitude, em cada decisão, nós temos que passar pelo filtro do mestre e dizer: isso honra a Deus, isso glorifica a Deus. Se Jesus estivesse aqui lado a lado comigo, como seria? Eu estou honrando ou estou envergonhando o nome do meu mestre e Senhor? Pode baixar as luzes, estamos caminhando para o final. Queria ter um momento de reflexão com vocês. Se o Moisés estiver por aqui, queria que ele subisse. E a mensagem de hoje é para uma reflexão interna e pessoal, individual de cada um. Primeiro, eu tenho que perguntar se eu já tive esse encontro com Deus que me chacoalhou, que me fez viver antes e depois de Cristo. Possa ser que com esse sermão, talvez você se encontre ainda não. Eu acho que eu ainda não encontrei esse Senhor. Mas pode ser que você esteja com dúvida: será que eu o encontrei? Pedro nos dá um diagnóstico para que a gente aplique pessoalmente. Depois de Cristo eu tenho sofrido insultos e rejeição e sendo preterido. Depois de Cristo eu passei a adotar novos pensamentos em minha mente. Depois de Cristo eu passei a viver não para me satisfazer, mas para satisfazer a vontade de Deus. Depois de Cristo eu adotei novas prioridades, que são prioridades dele, prioridades eternas para a minha vida. Depois de Cristo eu passei a exercer os dons que ele me deu para servir a igreja de Cristo, a expansão do seu reino. Depois de Cristo eu abri mão da glória, do status, do poder, da relevância e passei a viver uma vida que busca glorificar o Deus através do Filho Jesus. Que Jesus visite os nossos corações. Porque esse foi um alerta que Pedro deu àquela igreja primitiva. E alertou e chacoalhou aquela igreja: acordem. Antes vocês viviam em imoralidade, perversidão, vocês viviam numa vida que não era digna. Vocês encontraram esse Deus, vocês encontraram esse Jesus e vocês têm que viver de uma outra forma. E essa graça que fez Pedro escrever esse texto, que muitas das vezes tocou os corações daquelas pessoas, que gerou arrependimento, essa mesma graça está aqui hoje. Cristo continua, através da sua palavra, nos chacoalhando e perguntando para nós: eu sou a prioridade da sua vida? Eu vim como homem, vivi, sofri, morri, ressuscitei para resolver todos os dilemas da humanidade, inclusive da sua vida. Mas efetivamente eu tenho sido o centro da sua vida? Efetivamente eu tenho sido aquele que lhe governa? A palavra de Deus em 1 João 1, 5, 6 vai dizer: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Cristo nos leva a um posicionamento. Se sou cristão, se vivo depois de Cristo, eu tenho que ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo proceder. Eu não posso mais me amoldar confortavelmente a esse mundo. Eu não posso mais me amoldar confortavelmente a esse mundo. Esse mundo, ele deve sim gerar em nós repulsa. Esse mundo sim deve gerar em nós tristeza. Mas esse mundo deve sim gerar em nós temor. Temor de Deus. Temor de Deus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Nesse mesmo espírito de oração, eu queria fazer 2 perguntas hoje aqui nessa manhã. A primeira delas é que talvez, ao ouvir essa reflexão, ouvir essa mensagem, talvez você se encontre
achando que ainda vive antes de Cristo. E se você se vê nessa situação, glória a Deus por isso. Porque o Pai continua de braços abertos, lhe chamando para vir para o gozo do seu Senhor. Se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e cravar na sua história o que é mais importante e relevante, que é a minha vida antes e depois de Cristo, erga a sua mão, eu quero orar com você nessa manhã. E se você está no YouTube e também quer confessar e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, faça essa oração com fé. Segundo Romanos 10:9 vai nos dizer, se aquele que com a sua boca confessa e crê no seu coração que Cristo ressuscitou entre os mortos, esse será salvo. Senhor Deus amado, eu clamo, Senhor Deus amado, pelos que estão aqui ou por aqueles que assistirão e que através dessa mensagem teve um chacoalhão, teve uma trombada contigo, ao ponto de entender que a vida dele passará a ser outra. Que o Espírito Santo trouxe sim convicção de pecado, de rebeldia, de rebelião. E eu te peço, Senhor, perdão. Faça essa oração. Eu te peço, Senhor Deus amado, perdão pelos meus pecados, por ter vivido antes de Cristo, sem entregar o governo da minha vida a Ti. Perdoa, Senhor Deus amado, as minhas fraquezas, falhas, pecados. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que Tu tens o governo de tudo e de todos. E eu entrego também o governo da minha vida a Ti. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Mas o outro convite é talvez para você que é cristão, que é crente, que é batizado, vem à igreja, dizima, tem no perfil algo que diz que é gospel, mas essa mensagem talvez te fez refletir que o depois de Cristo ainda não começou a acontecer na sua vida. As prioridades continuam as mesmas, o ambiente continua o mesmo, as vontades continuam sendo as suas, Deus não está sendo glorificado. E a grande pergunta que fica é: você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção que conhece esse Deus, não de ouvir falar, mas tão pessoalmente, que se você morresse hoje, você estaria na glória com Ele? Porque se existe essa dúvida, meus amados irmãos, é um ponto de grandiosíssima atenção. Porque se eu estou muito perto desse Deus, se eu convivo diariamente com esse Deus, isso não me faz um santo, uma pessoa acima dos outros, mas eu conheço o meu Pai intimamente, caminho com Ele e sei que se Ele me chamar, eu vou diretamente para a glória. Amém. Mas se eu estou adentrando domingo após domingo na igreja e vivo com essa dúvida, se Cristo voltar agora, para onde eu irei? Se essa dúvida impera no seu coração, meus amados irmãos, com todo temor e tremor eu lhe digo que talvez você ainda esteja antes de Cristo. Talvez você encontrou uma religião. Talvez você encontrou um comportamento e um grupo social. Mas encontrar Cristo é muito mais do que encontrar uma cultura. É muito mais do que encontrar um ambiente onde eu vou me tornar aceito. É estartar um relacionamento com o próprio Criador do universo. E eu também quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco a vida, Pai, de homens e mulheres que pessoalmente, individualmente, Pai, o Senhor está sondando o coração, se visitaram e se enxergaram talvez distante da Tua vontade, distante do que Pedro escreveu, que é um proceder de um cristão que Te conhece e vive por Ti. Perdoa, Senhor Deus amado, os pecados. Muda, Senhor Deus amado, a mente. Muda, Senhor Deus amado, o coração. Transforma, Senhor Deus amado, as prioridades. Que as vidas, Senhor Deus amado, possam ser vidas para glorificar o Teu nome. Que Jesus, Senhor Deus amado, comece a ser visto na vida de cada um dos Teus filhos. Ah, Senhor. Que dia doloroso será, Pai, se a nossa geração tiver o privilégio de ser a geração que vai ser arrebatada. E muitas das vezes, pessoas virão normalmente cultuar dominicalmente como se nada tivesse acontecido. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Nos ajuda a ter a compreensão do que é a eternidade.
Nos ajuda, Deus amado, a ter compreensão que o teu sacrifício não foi em vão, que não foi algo para me tornar melhor. O Senhor morreu para me salvar e me transformar. E me ajuda a viver dignamente, Pai. Me ajuda a viver dignamente. Me ajuda a viver como um cristão, Senhor, que tem em Ti todas as prioridades, Pai. Eu abro mão do controle, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão do meu ego. Eu quero viver antes e depois de Cristo na minha vida, Senhor. Uma nova vida, uma nova mente. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Erga as suas mãos como quem recebe. Nós te louvamos, Jesus. Deus fiel e poderoso. Pai de infinita misericórdia. Deus de recomeços. Deus que mudou a história de todas as eras, mas ainda continua marcando encontros individuais. Para mudar vidas, para mudar histórias, para mudar sentenças. E que o amor de Deus Pai, aquele que enviou seu Filho para mudar todas as eras e estabelecer antes e depois de Cristo. Que a graça de Jesus Cristo, aquele Cordeiro obediente que veio ao mundo e morreu em nossos lugares. Que a consolação, a comunhão do Santo Espírito de Deus, aquele que nos ajuda a viver de uma forma digna, honrando o Pai, esteja com você, com a sua família. Excelente domingo, vão na paz, que Deus vos abençoe.